para entender um pouco o que aconteceu durante a Constituinte, há alguns elementos a ressaltar. Primeiro, que já havia no Brasil um movimento feminista forte, um movimento feminista não ainda em ONGs, mas em grupos de reflexão. Havia dentro da academia, eram os primeiros centros de estudos da mulher. Você tinha também já uma certa produção a nível bibliográfico, e você tinha a presença do movimento feminista em passeatas, e então já havia uma visibilidade do tema do feminismo na sociedade brasileira. Então isso é muito importante, né? A pauta também de direitos iguais e estava colocada em sindicatos. Eu integrava no Rio de Janeiro um grupo, né, de mulheres feministas. O Rio de Janeiro foi muito pioneiro a nível de movimento feminista. Haviam vários grupos que se chamavam grupos de reflexão, né? Um desses grupos era o Grupo Séries, ao qual eu pertencia. Na década de 70, o Rio de Janeiro organizou um grande evento, que foi uma semana de debate sobre a condição da mulher, e isso teve lugar na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e é considerado assim o primeiro momento mais articulado da presença do movimento feminista, e a partir daí se criou, então, o Centro da Mulher Brasileira, que foi o primeiro órgão no Brasil, assim, mais institucional, né, voltado para as questões da mulher. Eu participei tanto da criação desse órgão, quanto desse evento, esse seminário que antecedeu a criação do órgão. Então, eu estava lá porque há já uma década eu militava enquanto feminista e fazia parte do movimento feminista. E, por outro lado, com o processo de redemocratização, este movimento feminista começa a discutir a necessidade da criação de espaços dentro do Estado, para, a partir daí, implementar políticas públicas, sugerir leis, etc. E isso acontece, em primeiro lugar, com as eleições para governadores, quando ganha no Rio de Janeiro Brizola, em São Paulo Franco Montoro, e em Minas Gerais Tancredo Neves. Então nós estamos aí no início dos anos 80, mais ou menos 82, né, as eleições. Isso foi muito importante, porque então se criam os primeiros espaços em governos estaduais. Em Minas Gerais, o Centro de Direitos das Mulheres, em São Paulo, o Conselho da Condição Feminina, né, de São Paulo, e em Belo Horizonte, acho que era o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, alguma coisa assim, né? No Rio não chega a se criar um órgão desse nível, mas já há todo um diálogo a nível de governo, né, para que se comece a trazer a questão das mulheres, dos direitos das mulheres, para um debate sobre políticas públicas. E então, depois, com todo o processo das diretas já, e a eleição, em primeiro lugar, né, de Tancredo Neves e a morte de Tancredo Neves, com Tancredo Neves nós já havíamos, de uma certa forma, tido o compromisso dele de que, se eleito, criaria um órgão a nível de primeiro escalão voltado para a questão das mulheres. Mas foi um grupo de mulheres com Ruth Escobar. A Ruth era atriz de teatro e produtora cultural, então ela convidou também pessoas dessa área da cultura. Eu me lembro que estava também a Tônia Carreiro, né? Estava a Schumacher, que trabalhava com Ruth Escobar na época, estava a Branca Moreira Alves, estava eu. Havia um grupo grande também de mulheres de Minas Gerais, né, que nesse almoço com o Tancredo, que era então governador, de uma certa forma ele firma o compromisso, mas o órgão mineiro já havia sido criado. Então, quando o governador assume o compromisso, ele assume um compromisso diante de algo que já existia em seu estado. Então, tudo isso está acontecendo no bojo da redemocratização, né? O falecimento de Tancredo Neves, assume o Sarney, que assume, naquele momento em que ele também tem uma certa fragilidade política, vários compromissos, né, que haviam sido assumidos por Tancredo, dentre eles o da criação
do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Esse conselho é criado em 1985. A primeira presidente foi Ruth Escobar, e a Ruth Escobar lá esteve por aproximadamente 5 ou 6 meses, porque ela vai se candidatar a deputada estadual. Eu era membro do Conselho Deliberativo, porque o Conselho, ele chamava Conselho, mas na realidade era um ministério. Então era um conselho com quadros, com orçamento, enfim, um órgão, né, de administração, com um conselho deliberativo. Então era meio confuso, né, dois nomes. E eu fazia parte do Conselho Deliberativo, sou indicada, então, pelas conselheiras para assumir a presidência do Conselho, e assumo, então, a presidência do Conselho, levando adiante essa campanha, né, que ela se dá em todos os estados, com a participação ativa dos movimentos de mulheres na sua diversidade, e isso culmina, então, com dois resultados. Um, a elaboração de uma carta, Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, você deve ter visto essa carta, e a outra, pela primeira vez, dobrou, né, mais que dobrou, o número de mulheres com essa campanha, né, Constituinte para Valer tem que ter palavra de mulher, mais que dobrou o número de mulheres no Congresso Nacional.